Nesse vídeo nós vamos falar sobre a companhia AES Brasil e a disparada das ações de mais de 27% nas últimas semanas. Nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês o fato relevante que a companhia anunciou para os seus acionistas, os resultados da companhia em relação ao primeiro trimestre de 2023, vamos fazer também a análise fundamentalista das ações, tudo isso para entender por que o Luiz Barsi está investindo na companhia. Vamos ao vídeo. Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. Bom, investidores, a ideia aqui do vídeo é a gente falar sobre a companhia AES Brasil. Nas últimas semanas a gente assistiu uma disparada das ações de mais de 27%. E além disso, a gente viu aí vários burburinhos no mercado em relação a falsas notícias sobre uma eventual parceria de financiamento entre a AES Brasil e também o Itaú BBA. Para vocês terem ideia, a AES até soltou um fato relevante para comunicar aos acionistas sobre esse burburinho que aconteceu aí no mercado. Além disso, investidores, foi noticiado no dia 5 de junho que o Luiz Barsi aumentou a sua posição na companhia. Então, por conta de todos esses fatos, hoje a gente vai analisar os resultados da companhia em relação ao primeiro trimestre de 2023. Eu vou trazer para vocês também uma análise fundamentalista da empresa para entender por que o Luiz Barsi está investindo na companhia, mesmo a AES Brasil hoje não distribuindo dividendos para os seus acionistas. Bom, investidores, para a gente começar o vídeo é importante a gente entender quem é a AES Brasil. Para você que é investidor e ainda não conhece a empresa, a AES Brasil hoje ela é uma geradora de energia e ela se destaca entre as empresas geradoras de energia disponíveis hoje na Bolsa de Valores para se investir como uma companhia geradora de energia 100% renovável. Para quem aí não se lembra, a AES Brasil é a antiga AES Tietê e a companhia ela realizou essa alteração por conta de uma mudança que houve entre os sócios. Trazendo alguns números para vocês, investidores, hoje a AES Brasil ela é responsável pela geração de 5,2 gigawatts de energia. O portfólio da AES Brasil está espalhado hoje na cidade de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco e também na Bahia. E a base de geração de energia dela vem de hidrelétricas, solar e também energia eólica. Falando agora dos resultados da AES em relação ao primeiro trimestre de 2023, eu vou começar a mostrar para vocês aqui os principais destaques. O gestor da companhia informa que foi assinado um contrato de fornecimento de 154 MW e esse contrato ele é de longo prazo, ou seja, isso vai trazer receita futura para a empresa. O gestor também destaca para a gente que os primeiros aerogeradores que operam lá em Cajuína já entraram em operação e também sobre o recorde de vendas de comercialização para os varejistas. Falando aqui dos destaques operacionais, o portfólio contratado é de 100% para o ano de 2023 e houve um aumento de 7 pontos percentuais no nível de contratação entre 2024 e 2027. O que isso significa para nós investidores? Isso mostra que a AES já tem 100% da energia produzida esse ano vendida e houve um aumento de 7 pontos percentuais nos contratos entre 2024 e 2027. Ou seja, a empresa ela vai ter um crescimento das suas receitas. E isso é muito bom para a companhia no longo prazo. Um outro destaque operacional também que eu quero trazer para vocês é que houve um aumento de 136% na geração de energia eólica. E esse aumento ele veio por conta do forte desempenho dos ativos existentes e também dos novos ativos instalados em Cajuína. Falando agora de destaques financeiros, houve um aumento de 31% no EBITDA ajustado da companhia, que atualmente atingiu 409 milhões. E o gestor destaca também para a gente que a geração de caixa operacional está em 342 milhões. Dando sequência aqui na parte de destaques e também na parte de crescimento, o gestor ele compartilha aqui nesse slide uma informação muito importante para nós investidores. Como mencionei lá na parte de destaques, houve um aumento de 154 megawatts de capacidade instalada em relação ao PPA de longo prazo. Para você investidor que não sabe o que é PPA, essa sigla em inglês representa Power Purchase
Purchasing Agreement. Fazendo uma tradução simplista para o português, são os acordos de compra e venda de energia, e nesse caso aqui, de longo prazo. O que o gestor está mostrando para a gente? Que houve um acréscimo, né, de 154 megawatts nos seus contratos de fornecimento. E isso, obviamente, vai gerar receita para a AES. E o gestor destaca que esse número ele veio da capacidade instalada, né, no parque eólico de Cajuína, nos contratos de compra e venda aqui dos 15 anos de suprimento, o fornecimento adicional de 77 megawatts a partir de julho de 2024 e aqui na parte de energia incentivada, que é aquela produção de energia onde o governo incentiva com isenção de impostos. Aqui nesse slide, o gestor ele destaca para a gente que com a finalização das obras será adicionado o equivalente a 322 megawatts de energia eólica até o final do primeiro semestre de 2023. Ou seja, investidores, lá no parque eólico de Tucano haverá uma estrutura de 52 geradoras, sendo que atualmente em operação existem apenas 28. E aqui embaixo o gestor ele deixa bem claro que o projeto já está 97% concluído. Ou seja, até o final do primeiro semestre de 2023, o gestor ele informa que Tucano irá produzir o equivalente a 322 megawatts de energia. No slide seguinte, o gestor ele fala aqui dos primeiros aerogeradores de Cajuína. Ele informa que a geradora Cajuína 1 já tem em operação o equivalente a 14 aerogeradores, sendo que o projeto total contempla entre 43 e 55 aerogeradores. O gestor deixa bem claro aqui pra gente que o projeto está 86% concluído, e a ideia é que Cajuína 1 gere o equivalente a 314 megawatts de energia. Aqui também a gente tem o parque Cajuína 2 e a previsão de geração de energia dele é de 370 megawatts de energia. Aqui o gestor destaca, né, que esse projeto está em pré-montagem, né, dos primeiros 21 aerogeradores, 10 torres já estão erguidas e a operação dos primeiros projetos deve se iniciar no final do segundo semestre de 2023, ou seja, o projeto atualmente está 40% concluído. Ou seja, investidores, isso mostra que a AES Brasil está investindo no crescimento da sua capacidade de geração de energia. E esse é um ponto muito importante para ser lembrado quando a gente estiver fazendo a análise fundamentalista da companhia. No próximo slide, o gestor ele compartilha conosco 42% de crescimento na sua carteira de clientes varejistas. E aqui nesse gráfico a gente tem ideia do crescimento do portfólio de fornecimento para o público varejista. Aqui nesse gráfico o gestor ele mostra que lá em 2022, quando a AES tinha 87 clientes varejistas, comparando com o momento atual, né, até abril de 2023, onde esse crescimento está atualmente com 207 clientes. Ou seja, comparando 2022 com até abril de 2023, houve um crescimento aqui de 120 clientes. E também uma adição de fornecimento de 18,3 megawatts. Portanto, investidores, as vendas de megawatts hoje pela AES representa 62,3. O total de clientes atualmente está em 207, as unidades consumidoras estão em 571 e os estados e cidades atendidas estão em 23 de 175. E isso coloca a AES do Brasil entre os 3 maiores fornecedores para clientes varejistas do Brasil. Bom, falando agora dos resultados operacionais da empresa, aqui nesse slide o gestor ele compartilha uma informação super importante para nós investidores. Ele diz que o nível dos reservatórios das suas hidrelétricas é o maior nos últimos 10 anos. E agora nesse slide a gente vai ver aquela informação de crescimento em relação à geração de energia eólica. Como nós havíamos visto lá em destaques, o crescimento de geração de energia eólica foi de 136% em relação ao trimestre anterior. E isso é ilustrado aqui nesse gráfico, onde é comparado a geração de energia eólica do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro tri de 2023. Aqui o gestor destaca que houve um crescimento de disponibilidade de 1%, uma melhora de 5% aqui na parte de ventos, e basicamente esse crescimento ele veio da ativação dos novos parques eólicos que estavam em construção. E vale um destaque aqui para a parte de energia solar. Aqui o gestor mostra que houve um decréscimo de 1% em relação ao primeiro tri de 22
com o primeiro TRI de 2023 em relação à disponibilidade dos equipamentos do parque de geração de energia solar e um decréscimo de 4% comparando o primeiro TRI de 22 com 23 em relação à irradiação solar. Só destacando para vocês, investidores, isso é muito esperado na parte de geração de energia solar, pois é muito dependente do clima. Portanto, em linhas gerais, a geração de energia solar caiu 6% em comparação com o primeiro TRI de 2022 com esse trimestre de 2023. Dando sequência, investidores, nesse slide a gente tem informações muito relevantes. Aqui o gestor ele compartilha conosco o aumento do nível de contratação de energia. E como nós vimos lá em destaques, o ano de 2023 já está com 100% da sua capacidade de geração vendida. Vai um destaque para o crescimento de 3 pontos percentuais em relação ao ano de 2024, o crescimento destacado também de 6 pontos percentuais para 2025, os 10 pontos percentuais para 2026 e também os 7 de 2027. Portanto, investidores, aqui nesse gráfico a gente observa que a AES já tem boa parte da sua capacidade de geração de energia comercializada até o ano de 2027. E para nós investidores essa informação é relevante, pois traz previsibilidade de receitas para a empresa e, por consequência, uma previsibilidade de lucros. E um destaque super importante, investidores, o preço médio do quilowatt-hora aqui no ano de 2023 é de R$ 197. A gente pode observar que houve uma queda aqui no ano de 2024, 2025 e 2026, porém, a partir de 2027 esse valor ele já aumenta. Portanto, a gente não tem uma grande oscilação aí do preço médio do quilowatt-hora, trazendo para nós investidores previsibilidade. Falando agora da margem operacional da companhia, houve um acréscimo de 30% na sua margem líquida por conta do crescimento dos ativos eólicos. Aqui nesse gráfico a gente pode observar que todos os ativos da empresa estão dando lucro, desde a geração de energia hídrica, eólica e também solar. E vale um destaque aqui para a parte eólica que teve o maior crescimento nesse trimestre. E como nós vimos, tudo isso representa um crescimento de 30% na margem líquida da companhia. Agora, investidores, um ponto super importante que todos nós devemos ficar sempre de olho: os custos e despesas operacionais das companhias. Aqui o gestor destacou para a gente 3 pontos importantes: os custos e despesas operacionais referentes à inflação, os custos em relação aos novos ativos ou os projetos em andamento da empresa e aqui as despesas recorrentes. Como a gente pode observar, comparando aqui o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro TRI de 2023, os custos e despesas operacionais da empresa saíram de 118 para 151. Porém, investidores, a maior parte do aumento dessas despesas e desses custos estão relacionados aos novos projetos. Portanto, isso mostra que a AES ela não está tendo problemas com despesas relacionadas à inflação e também com as despesas recorrentes, ou seja, a maior parte do aumento dos seus custos está relacionado aos novos projetos, ou seja, a empresa está investindo no seu crescimento, e isso é um ponto importante para a gente observar. E esses investimentos adicionais se refletem e se materializam, investidores, aqui no crescimento do EBITDA consolidado da empresa. Para quem não sabe aí, investidores, EBITDA significa os ganhos antes dos impostos, taxas, depreciação e amortização. No final do dia, é o lucro operacional da empresa. E a gente identifica aqui nesse gráfico que houve um aumento aqui de 31% no EBITDA consolidado da empresa, comparando o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23. E isso é muito positivo para nós investidores. Porém, investidores, fica um ponto de atenção. Aqui do lado a gente tem o lucro líquido consolidado. Comparando aqui o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23, houve uma queda de 15% no lucro líquido da empresa. No entanto, investidores, o gestor ele explica essa queda de 15% em relação a eventos não recorrentes que estão hoje líquidos de imposto de renda e também contribuição social. Portanto, investidores, essa queda aí na lucratividade foi de eventos não recorrentes, ou seja, custos e despesas que não são parte do dia a dia da companhia e que provavelmente não vão afetar os resultados da companhia nos próximos trimestres. Mas como investidores, nosso papel é sempre ficar monitorando os custos e as despesas das empresas. Bom, investidores, já que a gente falou de despesas, agora vem a parte mais importante que a gente deve analisar em toda a companhia, o endividamento. Aqui nesse gráfico a gente tem a alavancagem da dívida consolidada da AES e atualmente, nesse primeiro trimestre de 2023, a empresa está alavancada em 5,4 vezes.
E esse nível de alavancagem, ele mostra para nós no mercado que a empresa ela teria capacidade de quitar as suas dívidas em mais ou menos 5 anos e meio. Porém, investidores, vale um destaque. Aqui em cronograma de amortização, boa parte dessa dívida está diluída até o ano de 2029, tendo o seu maior montante, na sua maior parte da dívida, aqui no ano de 2025. Porém, investidores, a empresa aqui tem em caixa o equivalente a 4,5 bilhões. Ou seja, a AES ela tem equivalente em caixa o suficiente para pagar aí mais ou menos 40 a 45% da sua dívida. E isso traz uma segurança financeira para a companhia e, obviamente, para nós investidores para os próximos anos. Bom, investidores, deu para perceber que a AES ela teve uma melhora nos seus resultados comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Mas será que foi isso que fez as ações dispararem nas últimas semanas? Para isso, vamos dar uma olhada lá no gráfico de preços da AES. Aqui no gráfico de preços da AES, a gente pode ver que ela ficou oscilando entre o valor de R$ 10,46 e o valor de R$ 9,11 durante vários meses. E aqui no dia 20 de abril, a gente viu um volume super alto nas suas negociações. E isso levou o preço das ações a subirem basicamente 27,41% desde aquela região onde ela estava consolidada. Ou seja, investidores, o grande movimento de alta teve início aqui lá em meados de 20 de abril. Dando uma pesquisada para entender aquelas movimentações atípicas, aqui no dia 9 de maio veio essa notícia dizendo que a AES Brasil teve que prestar esclarecimentos sobre a disparada de 9% das ações. E segundo a notícia, a AES ela tinha afirmado ao seu acionista controlador a busca por alternativas de financiamento da sua estratégia de crescimento no Brasil. E segundo o comunicado que a companhia teve que disponibilizar no mercado aqui no dia 8/5, a companhia ela informa que a notícia que foi vinculada lá no jornal Valor Econômico no dia 8/5 diz que a AES estaria contratando o Itaú BBA em busca de um sócio no Brasil para aumentar aí os investimentos no crescimento da empresa. E essa notícia vinculada obviamente gerou muita especulação no mercado. E isso a gente pode ver refletido no candle lá no dia 8/5. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de preços. E como a gente pode ver aqui no gráfico de preços, investidores, no dia 8/5, as ações chegaram a saltar 12% no mesmo pregão. Porém, como a gente viu lá no fato relevante, a própria AES desmentiu aquela informação. E vale destacar aqui o esclarecimento que a companhia informou ao mercado, onde ela diz que diante do crescimento da demanda por energia de fontes renováveis e também o grande potencial do Brasil para projetos eólicos e solares, a AES do Brasil e seus acionistas controladores seguem com o seu plano de crescimento consistente e acelerado no Brasil. Portanto, a AES está constantemente avaliando alternativas de financiamento para sua estratégia de crescimento. No entanto, aqui eles deixam bem claro que até o momento não há nenhuma definição em relação a uma alternativa de financiamento. E por último, a AES comenta que manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre eventuais fatos subsequentes a essas informações. Ou seja, investidores, aquela alta que a gente assistiu nas últimas semanas foi pura especulação do mercado e também inside trading. No entanto, investidores, aqui no dia 5 de junho, o nosso grande mestre Luiz Barsi aumentou a sua posição na companhia AES Brasil. Portanto, investidores, conforme correspondência enviada para a companhia, o nosso grande investidor Luiz Barsi, ele passou a deter 31.100 ações ordinárias da companhia. Isso equivale a 5% do total das ações emitidas na AES lá na B3. E o nosso grande mestre Barsi, ele deixa bem claro, investidores, que essa operação ela visa exclusivamente o investimento na companhia, visando o médio e o longo prazo. Sendo assim, investidores, por que o Barsi está aumentando sua posição aí na companhia? Para entender isso melhor, vamos fazer uma análise fundamentalista das ações. Bom, eu vou analisar utilizando aqui a ferramenta do Status Invest. Hoje, as ações estão sendo negociadas a R$ 12,35. E vale um destaque, investidores, nos últimos 12 meses a AES praticamente não distribuiu dividendos. A gente está falando aqui de míseros 0,87% nos últimos 12 meses. E aí vem aquela pergunta, então por que o Barsi, que é um investidor focado em dividendos, está investindo na AES Brasil? Dando uma olhada aqui nos números fundamentalistas da empresa, a gente pode perceber que o PL da companhia está em 58, ou seja, um PL super alto aí para a média de mercado,
onde a gente está acostumado a ver empresas do setor elétrico com um PL de 10 e no máximo 15. E por que então que o Barsi está investindo numa empresa que está com PL de 58? Um outro indicador importante também para vocês analisarem é o P sobre VP, que atualmente está em 1,69. Isso mostra que o preço da ação está sendo negociado 1,6 vezes acima do valor de patrimônio que a companhia AES Brasil possui. Como nós vimos lá na release de resultados do primeiro trimestre de 2023, o endividamento da companhia está praticamente em 5,4 vezes. Então eu nem vou citar aqui a parte de endividamento dentro do site Status Invest. E como nós vimos lá na release de resultados, os indicadores de eficiência da companhia estão crescendo, porém a rentabilidade ainda está bem baixa. E como a AES Brasil ainda não tem histórico de 5 anos, a gente não consegue ter acesso ou ter uma visão aqui no CAGR de receitas e de lucros, pois esse indicador aqui ele é calculado baseado no histórico de 5 anos. Com base nessas informações, investidores, por que então será que o Luiz Barsi aumentou a sua posição na companhia AES Brasil? Para isso, eu trouxe um quadro super importante aí para vocês que está disponível lá no relatório completo de divulgação de resultados desse trimestre. Como a gente pode analisar nesse quadro, a receita líquida da empresa cresceu 16% de um trimestre para o outro. Porém, o lucro líquido continua negativo. Portanto, investidores, os objetivos do Barsi em investir na AES Brasil não são objetivos de curto prazo, ou seja, ele não está visando o recebimento de dividendos, até porque a companhia ela vem apresentando lucro negativo. O que o Barsi está visando é o crescimento da empresa nos próximos anos. Então, quando a gente olha para o crescimento nos próximos anos, a gente sempre olha aqui para a receita líquida e a gente pode ver uma variação de um trimestre para o outro de 16%. Como o foco de investimento do Luiz Barsi sempre é o médio e o longo prazo, a gente pode concluir que ele está investindo hoje na AES Brasil visando um crescimento das receitas da empresa, onde no futuro ela irá apresentar uma alta lucratividade e, por consequência, uma excelente distribuição de dividendos. E por se tratar de uma empresa do setor elétrico, fica bem claro a estratégia do Barsi em investir nesse momento na AES, pois o preço da ação está super descontado em relação ao que ela pode apresentar de crescimento e lucratividade no futuro. Em resumo, investidores, a cabeça do Barsi está pensando daqui a 5 ou 10 anos. E para fechar esse vídeo, investidores, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra das ações da AES Brasil, muito menos uma recomendação de venda. O objetivo aqui no nosso vídeo é meramente educacional. A ideia é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para que você possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem aí essas informações com sabedoria. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.